Olá pessoal, vamos conversar mais um pouco sobre o livro Sexo e Destino de André Luiz. André Luiz, o Espírito, que nos relata os acontecimentos do lado de lá. Vamos conversar hoje sobre o passe que os Espíritos nos dão e vamos conversar também sobre as formas de pensamento que acontece com a gente aqui, mas ele vai mostrar acontecendo na moça lá desencarnada. Nosso pensamento é energia e ao entrar no fluido universal, que é a matéria rarefeita que existe no universo. Então, quando cai no fluido universal, o fluido universal já modificado para o planeta Terra, próprio do planeta Terra, se formam imagens de forma pensamento. Eles ensinam assim. Então a gente vai ver que André Luiz coloca a mão na cabeça da moça, da Marina, e começa a fazer a leitura dessas formas de pensamento. A gente vai estudar isso nesse episódio de hoje. Mas antes disso, eu vou mostrar um quadro onde a gente vai rever os personagens, até agora encontrados no livro, para facilitar o entendimento. Eu fiz aqui um esqueminha, aqui para a gente se situar, os personagens que apareceram até agora. Em cima, os desencarnados, André Luiz, que é o autor do livro, e faz as pesquisas dele. Amaro, o enfermeiro trabalhador, irmão Félix, que é um espírito que eles têm grande admiração, um espírito jamais adiantado. Pedro Neves e Enedina, os pais aí de Beatriz, que está doente para desencarnar. Ernesto e Jorge, os dois irmãos, filho de Pedro Neves. Enedina já também desencarnada, mas há menos tempo. E ali temos Nemésio, que é o genro de Pedro Neves, marido de Beatriz, e que está tendo um caso com Marina, sua funcionária. Só que ele não sabe que Marina também tem um rapaz, um namorado. Então até agora a trama é essa. Nem sempre vai aparecer bonitinho assim, porque vai aparecer muito personagem ainda. Esses rostos eu peguei aleatórios, só para representar, O único aí foi o André Luiz, que eu busquei o desenho mais fidedigno. Mas tudo aí é fictício, tá bom? Vamos ver agora um ensinamento sobre o passe. Quando numa residência tem um doente, como nesse caso aqui é Beatriz, filha de Pedro Neves, que está gravemente doente, prestes a desencarnar. E nesse quarto dela, nesse aposento, está Amaro, um enfermeiro desencarnado. Está o pai de Beatriz, que é o Pedro Neves, e está André Luiz, que é quem escreveu essa coleção, o espírito que viajava, o espírito que participava dessas missões, dessas tarefas, justamente para acompanhar as coisas do mundo espiritual e nos contar dessa realidade ali do mundo espiritual, principalmente do mundo espiritual próximo ao Rio de Janeiro, aqui no Brasil, porque cada lugar tem suas características, Então, Beatriz estava sentindo dores, que ela está de câncer, e ela sentiu a presença do pai no quarto. Isso é comum também. Quando a gente tem um ente querido e de repente bate aquela saudade, bate aquela lembrança, pode ser muito provavelmente a presença desse parente próximo, quando a lembrança é de súbito e é bem intensa. Então Beatriz lembrou do pai, se emocionou, chorou. Ela pensou que estava sozinha no quarto. E o pai também, desencarnado, se emocionou. Mas depois ele se acalmou, se refez, colocou a mão na cabeça de Beatriz, fez uma oração. E segundo André Luiz, saía, como ele chama aqui, chispas de luz, quais minúsculas flamas azulíneas, aquelas flâmulas de azul que tem no fogo, aquelas luzes azul, O fogo não tem azul e amarelo às vezes? Diz que saía essas chispas de luz azul do peito. Isso era o quê? A concentração que ele estava tendo, emitindo energia para a filha. E
cita aqui, revestindo de energias calmantes, e as dores de Beatriz aliviaram. Esse trecho eu estou mostrando que sempre o auxílio divino, a misericórdia de Deus nos vem assim, dessas formas, sempre com a ação dos espíritos. E mesmo ali doente, mesmo prestes a desencarnar, sempre somos atendidos e aliviados. Então falamos do passe que os espíritos dão em nós, nos doentes, quando pedimos. Eles vêm e nos dão essa troca de energia, esse reequilíbrio da nossa energia do perispírito. Eles fazem por nós. Nós tomamos passe nos centros espíritas, com a ajuda dos espíritos e dos trabalhadores passistas. Mas o espírito pode vir também e dar um passe para nos acalmar, para nos melhorar. Então, depois desse passe que Beatriz aliviou e dormiu, entra aí no quarto dela a moça que toma conta dela, que é contadora do marido dela e que foi colocada ali provisoriamente para tomar conta, né? É contadora do marido dela, é a Marina. Então, Marina chega, senta numa poltrona no quarto, acende um cigarro. Claro que ela não está vendo a presença ali nem de André Luiz, nem de Pedro Neves e nem do enfermeiro Amaro. Ela acende um cigarro e já revolta Pedro Neves. Ele já fica revoltado com ela acendendo o cigarro. Vamos lembrar que isso se passa na década de 1960. Fumar era mais comum, né? Nos ambientes fechados. Mas mesmo assim ele se revoltou. E eles quiseram investigar um pouco, né, como era essa moça que estava tomando conta de Beatriz. Então aqui agora vamos passar outra experiência, na verdade outro ensinamento de como as coisas acontecem. Eles se aproximaram, André Luiz colocou a mão, eles chamam colocar a destra na cabeça dela e começou a ler os pensamentos, ler o que se passava. E ali começa a aparecer as formas pensamento. Então aqui é mais um ensinamento que André Luiz traz para a gente, a existência de formas pensamentos. Imagens que são formadas no fluido universal através do que estamos pensando. Então eles viram ali Marina despreocupada com a doente e pensando na noite anterior em que ela estava nos bares, em que ela estava se divertindo e que ela estava aqui dizendo, ó, de olhar parado, escutava dentro de si própria a música brejeira da noite festiva que atravessara na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin. Gin é uma bebida alcoólica, né? Então, ela começa a pensar na noite amorosa anterior, mas começa a pensar em dois homens, um jovem, em que ela saiu na noite, e também num senhor já mais idoso, mais maduro, em que ela saía, ia para os abrigos, para os arvoredos, né, para os parques, e também dentro dos automóveis e namorava. Que certamente é o marido de Beatriz, o Nemésio. Então ela também se envolvia com Nemésio e se envolvia com esse jovem rapaz. Depois desse episódio em que eles se revoltaram com a leitura do que se passava na mente da moça que deveria estar ali cuidando de Beatriz, mas estava envolvida em pensamentos longes dali, né, sem se preocupar com a moça. Depois desse episódio, que Pedro Neves se desequilibra e começa a ter raiva e se revolta, André Luiz convida ele sai do quarto e vão para outro quarto ao lado. E Pedro Neves começa a desabafar com André Luiz. E nesse desabafo vem outra lição para nós, né? Esses livros são cheios de aprendizados e lições, um após a outra. Então ele começa a falar para André Luiz, após a desencarnação, achamos-nos na segunda fase da própria existência e ninguém na Terra imaginava as novas condições que nos tomam de assalto. Então ele fala que depois da desencarnação se acha numa nova condição, mas que essa nova condição tem duas fases. Ele fala que é a fase em que chega lá, se reequilibra, se recupera de algum processo
toma pé da nova situação de desencarnado e retoma a vida. Está falando aqui dos mais equilibrados, né? Daqueles que não vão para grandes sofrimentos de arrependimentos, para umbrais. Está se falando daqueles que vai e já tem um certo equilíbrio. Então, depois dessa fase, ele fala que orações, prece, escolas de caridade, e aí se reequilibra. Até se reequilibrar, trabalhar e começar a retomar a vida no mundo espiritual de uma forma equilibrada. Ele chama isso de primeira fase. E ele chama aqui de segunda fase. É quando relembra a família, começa a ter saudade da família e procura se envolver aqui com a vida familiar, saber como estão as coisas. E aí vai depender da condição de cada um, do grau de ciúme, do grau de apego, do grau de amor, do grau de compreensão das coisas. Aí ele fala que nessa segunda fase é que geralmente o espírito volta para dentro de casa para ver, para visitar, e começa a ter sofrimentos, que ele chama de punhaladas na alma. Ele chama: avalie que me encontro nesta casa em serviço apenas há 20 dias, eu já recebi tantas punhaladas na alma que não fosse as necessidades de minha filha, teria fugido. Então ele se decepcionou com os filhos, que os filhos se envolveu com o padrasto, né, com o dinheiro, se embriagaram com o dinheiro e entraram em vida improdutiva espiritualmente, né, nas farras, apenas encantado com a riqueza. Já se decepcionou com o filho. O genro se envolvendo com a Marina, com a moça que está tomando conta da própria doente. E a própria esposa, né, que apesar de já estar desencarnada, ele soube da vida que ela levou também, uma vida desequilibrada. Então, ele chama isso de a segunda fase, que é a fase em que o espírito, depois de equilibrado, se sente em condições de visitar a família. Interessante que a história de André Luiz, lá no primeiro livro, Em Nosso Lar, é essa mesmo. Começou a se recompor, começou a trabalhar e, quando resolveu visitar a família, entra em desequilíbrio. E ele chega a dizer aqui que isso chega a ser um fato normal. Depois que nós desencarnamos, a vida aqui toma outro curso. Pode ter um ou outro que tenha saudade, um ou outro que vá lembrar de vez em quando, mas cada um retoma a sua vida. Pessoas retomam novos amores, novos lares, e a vida segue. E é como se aquele espírito tivesse caído no esquecimento. Isso é natural, a pessoa não vai ficar chorando nem lamentando a vida inteira. Então olha só que ele fala de duas fases. Reequilibrou, retoma a visitar os locais onde viveu encarnado. Estamos falando de espíritos que estão equilibrados, que estão se sentindo bem para fazer essa visita. Lembre que Pedro Neves era um trabalhador equilibrado. Não estou falando daqueles espíritos que ainda não sabem o que está acontecendo e ficam perambulando pela casa, de forma até exercer influência negativa, influência prejudicial para a casa. Essas duas fases estamos falando mesmo daqueles que já se reequilibraram. E aí vai esse grau de libertação, esse grau de desapego que o espírito consegue ter, mesmo já ainda encarnado, de não se apegar tanto ao que é material, de não se apegar tanto às pessoas de uma forma de carência afetiva, de uma forma de posse, não se apegar nas pessoas como posse, meu marido, minha esposa, meu pai, meu irmão. Esse pronome possessivo, ele vai deixando no nosso subconsciente um sentimento falso de posse. E seria até bom que parássemos de usá-lo, né? Porque ninguém é meu, ninguém é minha. E já começar a colocar na sua mente, que a mente é o pensamento do espírito, um certo desapego, para compreender que cada um segue sua jornada. E que estamos reunidos em família numa circunstância de necessidade nesse momento. De necessidade de provas e expiações, de recomposição, de novos aprendizados, mas que todos são espíritos. Então, isso é uma coisa muito importante
porque pessoas que têm uma vida até boa, de pessoa de bem, que não prejudica as pessoas, que tem uma vida numa média de equilíbrio razoável, que a gente pode chamar de uma boa pessoa, geralmente passa por esse momento de sofrimento, de se decepcionar, né? De se decepcionar. Então, nesse vídeo, vamos deixar esse aprendizado dessas duas fases, que o espírito se reequilibra, retoma, se reconhece como vivo, cada um na sua relatividade, cada um na sua condição, mas que ao fazer visita, ao revisitar a família, geralmente é comum essas decepções, esses sofrimentos de não se sentir amado. Vamos deixar esse vídeo por aqui com essa lição das duas fases depois de desencarnado.